coração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Não sou de forma alguma um vulcão extinto que apenas aloja a vida de Deus. Sou um vulcão ativo da vida de Deus. Sou algo semelhante à cratera de um vulcão por onde jorra a vida de Deus. Veja o vigor da minha vida que jorra saudavelmente, impelida pela grande força vital de Deus que se aloja em meu interior. Olá, amigas, olá, amigos da Seitiroie. Sejam bem-vindos a mais um diálogo. Meu nome é Benedito Coura e estamos aqui com 3 preletores da Seitiroie para conversarmos sobre fé, o que a Seitiroie acredita como fé, e gostaria de apresentar a vocês os nossos orientadores de hoje: o preletor da sede internacional Fernando Antônio Mendes Marques, a preletora em grau Master Ivone Gomes Holanda e o preletor em grau Master Frank Júnior Miyoshi Narinu. Sejam bem-vindos, muito obrigado. Antes da gente começar o nosso bate-papo, o nosso diálogo em si, lembrar vocês, inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem. É sempre importante a gente estar inscrito no canal para a gente ser avisado dos próximos diálogos que vão ocorrer. E aí vocês vão receber o aviso, vão estar participando de todos os eventos da Seitiroie também. Então, para um pouquinho, para um pouquinho que você está assistindo e curta o nosso canal, se inscreva e compartilhe também para os amigos. Entrando no assunto diretamente, o que a Seitiroie acredita, como a Seitiroie aborda a fé, eu gostaria de começar com as mulheres e perguntando aí para a preletora Ivone Gomes Holanda, o que é a fé verdadeira? O que a Seitiroie acredita ser a fé verdadeira? Então, quero cumprimentar a todos meus colegas que estamos aqui nesse momento, nesse trabalho tão grandioso de divulgar esse sagrado ensinamento. Obrigada, preletor Benedito, por nos conduzir nesse diálogo e agradecer por estarmos aqui e a presença de todos que estão sintonizados com o nosso programa Diálogos. Então, como você perguntou, o que seria essa verdadeira fé? A fé não seria uma fé especial no sentido da Seitiroie. A fé, no nível geral, deveria ser tudo igual, né? Só que temos a felicidade de estarmos no ensinamento onde o nosso sagrado mestre, Masaharu Taniguchi, nos ensinou tudo de uma maneira assim, muito prática, muito objetiva, para os dias de hoje. Então, nós temos assim, um modo de viver a fé de uma maneira natural, bem natural, né? Porque a fé não tem nada a forçar. A fé é o mais natural possível porque é a certeza. A maioria das pessoas já tem esse conceito de fé, né? Que fé é certeza. Mas certeza de quê? Eu posso ter certeza que não sou bem-sucedida, certeza de que sou doente, né? De que não sou próspera, também é fé. Às vezes, quando eu estou em reuniões, em seminários, eu digo, levante o braço aquela pessoa que tem fé. 99% do auditório levanta a mão, claro. Mas aí eu imediatamente já digo, faço a seguinte colocação. Sua fé é correta ou incorreta? Isso é o que nós precisamos distinguir, né? Porque a fé correta é a que a Seitiroie vem realmente nos ensinar, que, para mim, dentro da minha vivência, a fé é acreditar que eu nada faço. Deus em mim faz as obras. Esse é meu alicerce de fé na Seitiroie. Foi assim que eu procurei compreender e procuro praticar. Essa certeza absoluta que eu nada faço. Essa é a fé verdadeira. Então, para ter essa fé verdadeira também, tem um pequeno detalhe que seria sabermos que somos filhos de Deus, seres espirituais. Para ter essa conexão assim tão direta com Deus, né? Ele fazer tudo por nós e nós obedecermos essa voz interior. Então,
eu, dentro do meu processo, mas a fé realmente da Seitianoye, como a Seitianoye nos ensina, nos mostra esse caminho, nós vamos estudar durante todo esse nosso processo agora, desse nosso momento da gravação do diálogo, né? Então, dentro desse primeiro do início, é mais ou menos isso que nós teremos a falar. Muito obrigado. Muito obrigado, preletor Ivone. Então, não é simplesmente saber o que é essa fé verdadeira, mas o mais importante aí é ter uma fé correta, essa correção que nos faz ter uma vida acreditando naquilo como as coisas devem ser corretamente. É isso mesmo, preletor Fernando? Explica um pouquinho para a gente sobre essa fé correta. Imagina se eu vou discordar da preletora Ivone. Maravilhosa. Meus amigos, muito obrigado. Agradeço pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. E aí, eu fico muito feliz com o programa Diálogos, porque é uma bela oportunidade para que nós possamos compartilhar informações e, ao mesmo tempo, também aprendermos. Isso é maravilhoso para todos nós. E, como disse a preletora Ivone, é a certeza. Agora, a certeza de quê? De que somos imagem e semelhança de Deus e de que tudo já nos foi dado. Como disse a preletora Ivone, às vezes a fé ela é uma fé supersticiosa. E aí vem o professor Masaharu Taniguchi de uma maneira bem direta, nos ensinar que nós precisamos ter uma fé correta. Exemplo, tudo já nos foi dado. Essa é uma das colocações que nós aprendemos dentro da literatura da Seitianoye, né? Se tudo já nos foi dado, como eu posso fazer uma oração? E aí eu digo que eu tenho fé e eu faço uma oração para pedir algo, se na realidade esse algo já nos foi dado. Então, ter fé verdadeira é reconhecer que Deus já nos deu saúde, felicidade, prosperidade e permitir, e aí vamos estudar nesse bate-papo aqui com os amigos, preletor Frank, preletor Ivone, que na realidade ter apenas o conhecimento não significa ter fé. Eu preciso traduzir esse conhecimento em convicção para permitir com que essas coisas que já nos foram dadas por Deus, elas possam se manifestar de forma natural em nossa vida. Eu não posso dizer que tenho fé e utilizo de oração como súplica para tentar receber ou alcançar determinado objetivo. Porque essa não seria uma fé verdadeira. Se Deus já nos deu tudo, isso significa que eu preciso apenas me colocar na vibração de gratidão, me colocar nessa vibração de reconhecer as graças de Deus e permitir com que essas graças de Deus se façam presentes em nossa vida. Então, nesse sentido, vai ser uma bela oportunidade para que nós aqui possamos estudarmos sobre essa verdadeira fé e como permitir com que essa fé se manifeste no nosso dia a dia. Obrigado, preletor Fernando. Eu vou fazer uma pergunta, então, na sequência aí para o preletor Frank, que diz respeito aos nossos objetivos, já que o preletor Fernando falou bastante aí sobre o objetivo, né? Na vida a gente tem vários objetivos, a gente determina vários objetivos, a gente, no decorrer da vida, vai criando alguns objetivos para que a gente cresça, para que a gente se desenvolva, seja no trabalho, seja dentro de casa, seja nos estudos, enfim, em todas as nossas relações. Mas quando nós determinamos um objetivo, é óbvio que a gente quer que esse objetivo se realize. A gente quer que aquilo que nós, pelo menos, criamos mentalmente, o que almejamos, acabe se tornando realidade. Só que tem momentos que a gente acaba falhando, ou há momentos em que, por alguma razão, aquilo que a gente deseja tanto acaba não se realizando, e é necessário que a gente tenha uma visão clara ou uma maneira correta de encarar esse fracasso, esse sucesso que se apresenta na vida da gente, porque nem sempre vai ser sucesso, algumas vezes a gente vai ter alguns aprendizados aí. Como que a gente deve encarar, preletor Frank, tanto o fracasso quanto o sucesso? Muito obrigado, Benedito, por estar aí nos mediando. Agradeço e saúdo também aos meus colegas preletores, preletor Ivone, preletor Fernando Marques. Muito obrigado e saúdo também a todos que estão assistindo a esse programa da Seitianoye Diálogos. É uma situação muito rica para compartilharmos vários aprendizados. Bem, no livro-chave da Provisão Infinita, o professor Masaharu Taniguchi nos ensina que a fé é, sem dúvida, a natureza espiritual que o homem possui originariamente. Então, todos nós, como os filhos de Deus, possuímos fé.
Todos nós. Tá? E o que é fé? Tudo aquilo que está ainda invisível, mas consideramos como existente, é fé. A fé é uma força mental absoluta, estreitamente ligada à força que forma todos os fenômenos. Por exemplo, hoje eu tinha fé absoluta de que às 8 horas íamos fazer, né, essa programação. E, pasmem, quando eu entrei na sala, todos já estavam presentes. Então, eu tinha fé, eu não tinha dúvida. Enquanto estava me preparando, né, colocando aqui a vestimenta apropriada para conversar, realmente eu tinha certeza absoluta que vocês estariam aqui. Mas, de repente, quando você imagina algo e aquilo não acontece, então é um resultado inesperado. Muitas pessoas falam que aquilo é um fracasso que ocorreu em nossas vidas. Mas, peraí. O professor Masaru Taniguchi também nos ensina no livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente que fé é formar um molde. E quando você tem um molde bastante sólido, né, bem estruturado, a substância espiritual imanente do universo vai se acomodar nesse molde e vai tomar a devida forma. Então, quando ocorre alguma situação de resultado inesperado, que a maioria fala que é um fracasso, como devemos encarar essa situação de aparente fracasso? Ou seja, todos nós devemos compreender que o fracasso está nos ensinando algo. Eu lembro que cientistas ou inventores são pessoas de muita fé. Eles fazem várias experiências até alcançar o seu objetivo. Mas quantas vezes eles fracassaram? Os que têm fé falam, nenhuma. Por que nenhuma? Eu tive diversas experiências de como não se faz. E com isso eu criei um aprendizado grandioso para fazer da forma correta. Fé, gente, não é ficar suplicando, pedindo, porque tudo já nos foi concedido por Deus. Né? O primeiro pilar da seitianismo, só existe Deus e a imagem verdadeira. E no mundo da imagem verdadeira já existe tudo, de forma absoluta, perfeita. Basta a gente criar um molde muito bem estruturado para que isto possa tomar a devida forma. Então, não encare o fracasso como sendo falta de capacidade, e sim uma grandiosa experiência para alcançar o seu grande objetivo. Com essa fé é que nós iremos conseguir efetivamente alcançar esses nossos objetivos e fazer projetar aquilo que nós desejamos, que não é o meu desejo, é a vontade de Deus. A fé verdadeira é aquela que faz manifestar a vontade de Deus. É dessa maneira que nós temos que encarar o tal do resultado inesperado, ou como queiram, né? Encarar o fracasso. É uma oportunidade para manifestarmos a vontade de Deus. Legal, preletor Ivone e preletor Fernando, fiquem sempre à vontade se quiserem dizer alguma coisa, se quiserem acrescentar alguma coisa, por favor. Sim, obrigado. Ouvindo o amigo preletor Frank falar sobre essa questão do fracasso, sucesso, fé, eu lembro que, uns tempos atrás, estava estudando e encontrei a seguinte frase: fracasso é um fato, nunca uma pessoa. O fracasso ele é temporário. Então, nós precisamos ter essa visão, conforme dito pelos colegas, né, pelo próprio preletor Frank. Quando o fracasso se manifesta, é algo que se manifestou para nos ensinar algo, só que se eu fico preso ao fracasso, eu não caminho na direção do sucesso. Então, nesse sentido, a fala do preletor Frank me trouxe essa frase, né? Fracasso é um fato, nunca uma pessoa. E as pessoas, elas se apegam, às vezes, ao fracasso e aí se classificam como fracassadas. E aí, os amigos vão lembrar, porque eu gosto de uma brincadeira com o público, às vezes, como diz a preletora Ivone, né? A gente quer, às vezes, perguntar alguma coisa e, às vezes, em palestras, eu peço, será que alguém pode me emprestar uma cédula de R$100, né? E aí sempre aparece um lá, próspero, que agora até R$200 aparece. E aí eu faço uma brincadeira perguntando, se essa nota tivesse suja, amassada, dobrada, você aceitaria se eu te desse de presente? E claro que a maioria diz, aceito. A nota ela pode estar suja, mas não quer dizer que ela perde o valor. O fracasso pode se manifestar em nossa vida, mas não quer dizer que nós vamos deixar de ser filhos de Deus e não vamos caminhar na direção do sucesso. Então, esse é um ponto citado pelo preletor Frank, extremamente importante para todos nós, né? Como encarar o fracasso, como encarar o sucesso.
Legal. A gente já ouviu 2 vezes aqui, pelo menos, que tudo já nos foi concedido, né? Nós já recebemos tudo. Como é isso? Tem tantas pessoas querendo saúde, querendo felicidade, querendo um emprego, querendo atingir os seus objetivos. Se tudo já nos foi dado, por que muitas vezes a gente não recebe? Ou por que a gente tem que ficar pedindo? Se é que nós devemos ficar pedindo. Poderia explicar um pouquinho para a gente, preletor Ivone? Ok. Nós, as pessoas que estejam assistindo conosco pela primeira vez, na Sede Noé é explicado que nós temos a verdade vertical e a verdade horizontal. A fé começa por aí. Se nós dissermos para uma pessoa que está chegando, não se preocupe, que tudo que você necessita, Deus já providenciou, mas a pessoa quer provas, né? Então, para que manifeste essa prova, vai aparecer essa certeza, que é onde está a nossa fé, de quem somos seres espirituais, divinos, filhos de Deus. Esse ser é possuidor de tudo. E o maior dom que temos é a vida. Então, quando as pessoas questionam muito, ficam com aquela fé balançando, mas é muito complicado entender isso que a Sede Noé ensina, e eu já entro na parte da vida dele. Você está vivo ou morto? Estou vivo. Essa vida é o quê? De onde ela vem? Começa a trazer aquele processo para que essa pessoa traga de dentro de si que ele não é ele. É como disse o preletor Fernando. O fracasso é uma manifestação, não sou eu. Então, a Sede Noé tem uma linguagem grandiosa demais para que nós realmente tomemos as posições necessárias. Então, acreditar que tudo já nos foi dado é a maior certeza que precisamos ter. Porque temos a vida, e a vida é de Deus, e Ele tudo pode. Deus é o todo de tudo. Então, a partir disso aí, vai entrar a sua parte no mundo fenomênico, que é a manifestação dos seus pensamentos, suas palavras, suas ações, e, com certeza, vai manifestar o que você merece. Pequeno detalhe. Não é só dizer tudo que eu quero, Deus me dá. Tem um negocinho aí chamado merecimento, né? É o dar e recebe. O que você tem dado para receber? Então, eu acho isso muito bonito, porque a Sede Noé é muito lógica, ela mostra para as pessoas, não é uma utopia, né? É uma, como ele diz, não é uma teoria hipotética de escritório, né? É na vida prática. As pessoas chegam a ser encantadas. Sede Noé diz que tudo, agora eu vou ter tudo que eu quero. Agora você vai se preparar mentalmente, né, espiritualmente, para receber. Esse é o processo que a gente faz para nós, todos os dias, e para as pessoas que nos procuram para uma orientação, para seguir a vida com alegria e felicidade. O doutor Ivone falou aí sobre se preparar para receber, né? Acredito que ela esteja falando aí sobre atitude mental. E qual que é essa atitude mental que a gente deve cultivar, que a gente deve ter para que os nossos objetivos sejam realizados? Preletor Fernando, preletor... Sim, claro, tudo tranquilo. Só lembrando para os amigos que nós estamos nos baseando hoje nesse bate-papo aqui, Diálogos da Fé Verdadeira, no A Verdade, volume 8, que justamente o título faz parte de uma coleção, para os nossos amigos que estão participando dessa atividade, e cujo título desse livro é Fé. Então, temos aí a preletora Ivone também está apresentando para todos nós. Quando se fala de que atitude mental devemos cultivar para que os nossos objetivos sejam concretizados, dentro do livro A Verdade, volume 8, na página 197, e aí se o amigo está participando agora não tem, fica tranquilo, entra na livraria virtual da Sede Noé e busca lá A Verdade, volume 8. E aí, quando chegar na sua casa, você vai encontrar. Mas aí vamos aqui compartilhar algumas informações que o professor Masaharu Taniguchi nos cita. Eu poderia dividir, como eu adoro lógica, eu poderia dividir essas dicas do professor Masaharu Taniguchi em 4. Primeiro, ele diz, que atitude mental devemos ter para que os nossos objetivos se concretizem? Primeiro, criar sentimento de unidade com Deus. Ou seja, você ter certeza de que você está sendo abençoado e protegido por Deus constantemente. Tanto é que na página 97, ele cita lá uma mentalização onde ele diz, aqui agora, Deus está comigo, me abençoando. E aí eu vou para a Suta em 30 capítulos para a leitura diária, porque tem uma oração lá, que eu extraí uma frase que eu uso muito, no meu dia a dia eu mentalizo muito,
Aonde eu vou, Deus sempre zela por mim, enviando os seus anjos para me orientar e me proteger. Aonde eu vou, Deus sempre zela por mim, enviando os seus anjos para me orientar e me proteger. Então, o professor Masaharu Taniguchi, ele diz, primeiro ponto, criar sentimento de intimidade com Deus. Ter certeza de que você e Deus são um só e você está sendo orientado e protegido por Deus. Segundo ponto, ele diz, defina qual o seu objetivo. O que você deseja alcançar? Tenha muito claro aquilo que você deseja alcançar. Terceiro ponto que ele diz, ao definir o que você deseja alcançar, mentalize como se já fizesse parte da sua vida. Eu não busco um emprego. Eu já tenho um emprego. Eu não. Olha que o professor Masaharu, o preletor Frank aqui, né? O preletor Ivone também, que é extremamente estudiosa, mas o preletor Frank, ele atua muito na Associação Prosperidade. E aí você pega o livro Convite à Prosperidade, volume 1 e volume 2, de autoria do professor Masaharu Taniguchi, ele diz, mentalize sempre, eu não busco a riqueza, eu sou a própria riqueza. Então, quando o professor Masaharu Taniguchi, ele diz, primeiro, sentimento de unidade com Deus, eu sou abençoado e protegido por Deus. Segundo, defina quais são os seus objetivos. Terceiro, acredite que já faz parte da sua vida. E quarto, viva como se o objetivo já estivesse concretizado. Exemplo, se você quer entrar, querido amigo, se você sonha em entrar para cursar determinado, eu quero entrar na USP, um exemplo, eu quero lá, medicina na USP. Estude, se prepare, mas que tal visitar a USP para que você se sinta um universitário? Então, quando o professor Masaharu Taniguchi ele diz o quarto item, agir concretamente, como se aquilo já fizesse parte da sua vida. Então, nesse sentido, seriam esses 4 itens: a atitude mental, sentimento de unidade com Deus, definir qual é o seu objetivo, acreditar que já faz parte da sua vida e agir concretamente, como se aquilo já fizesse parte da sua vida. Aí, preletor Bené, eu só gostaria de contar aqui tem uma amiga lá do estado de Santa Catarina, que o sonho dela era encontrar sua alma gêmea. E um dia ela veio num seminário, e aí ela descobriu essa orientação do professor Masaharu Taniguchi. Haja como se a sua metade da alma já estivesse na sua vida. E aí ela decidiu, quando voltou para casa, ela morava sozinha, quando ela acordava, ela dava bom dia. Bom dia, meu amor. Que bom que você está aqui. Ela ia tomar café. Vamos tomar café, meu amor. E passaram-se 1, 2, 3 meses. Adivinha quem aparece na vida dela? E hoje é casada, feliz. Ou seja, trazer concretamente para o seu dia a dia aquilo que se deseja. Então, essas seriam as dicas do professor Masaharu Taniguchi para todos nós. Legal. Mas como é que funciona isso? Eu quero um emprego, eu não tenho emprego, eu tenho que acreditar que eu já tenho esse emprego? Na cabeça da gente, como é que a gente deve trabalhar isso? Como é que funciona isso? Dá para explicar um pouquinho mais, preletor Frank? Sim, Benê, eu gostaria que você trouxesse essa pergunta justamente para mim, porque tem uma outra literatura da Seiichi Onoye, todos os leitores vão concordar. Fé está ligada à oração. E essa literatura, Ciência da Oração, também de autoria do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, se eu não me engano, no item 42, ou no capítulo 42, como queiram, o professor Masaharu Taniguchi fala 4 condições para manifestar a provisão infinita. Primeiro, você tem que tomar a decisão daquilo que você quer. Então, é criar um molde. Mas não basta tomar a decisão. Tem que ir à busca do conhecimento. Por exemplo, o preletor Fernando falou sobre cursar medicina na USP. Bom, se você escolheu medicina para cursar uma faculdade, você tem que se preparar para conseguir uma pontuação para adentrar ao curso de medicina na USP, percebe? Então, decisão, ação, fé. O que é essa questão da fé que a gente trabalhou? Tem que entender as causas. A pessoa se gaba com o sucesso. Isso é perigoso, porque a pessoa acha que é ela. E a Seiichi fala, anular totalmente o ego. Se as coisas deu tudo certo na minha vida, é graças a Deus. Isso é fé. E se deu errado? A culpa é minha. Pelo segundo pilar da Seiichi. O ambiente é reflexo da mente. Então, se a minha atitude mental, o meu preparo
espiritual mental ainda não está no nível apropriado, é claro que aquilo não vai acontecer. Só que tem um outro fator muito importante. Não basta tomar decisão. Não basta buscar conhecimento. Não basta ter fé. Você tem que partir para a ação. Ou seja, as coisas só vão se concretizar de fato se agirmos de acordo com a decisão tomada, o conhecimento adquirido e ter fé absoluta de que aquilo já está concretizado. Mas não é uma ação por, eu quero alcançar meu objetivo. O Sr. Masaru Taniguchi, na explicação da ação no Ciência da Oração, ele fala, nós temos que nos emocionar com aquilo que nós estamos realizando. Porque a capacidade de você se emocionar com aquilo que você faz vai emocionar o grande público. Ou seja, o avaliador ali da sua prova, né, ele vai ver a sua redação, ou mesmo ali a sua prova, e falar, poxa, esse cara realmente preparou bem e ele tem aquele desejo sincero de adentrar a universidade, né, na USP e cursar medicina. Então, você vai realmente se emocionar com aquilo e isso vai emocionar o grande público. Então, o pulo do gato aqui, como se diz, né, é justamente ter essas etapas, a decisão, a busca do conhecimento, a fé, mas principalmente a ação. Mas agir não aleatoriamente, mas com emoção. Você tem que se emocionar com aquilo que se faz. Isso completa-se a fé verdadeira, não uma fé, sabe? Se der, deu, se não der, não deu. Isso não é fé, né? Daí vai jogar na loteria que a probabilidade de você ganhar é proporcional ao número de aposta que você fizer. Basicamente é isso, Benê. Bom, temos falado bastante, só querendo dar assim, um pequeno adendo, na palavra dos nossos dois grandes amigos, colegas de fé, é que para tudo isso que falamos até agora, tem uma chave muito especial chamada meditação. Essa fé só vai advir dentro de nós de uma maneira muito forte quando você contemplar. Né? Tem aquela lei que diz, tudo que é mentalizado manifesta-se. Então, essa meditação Shinsokan, ver e contemplar Deus, que nós temos, que é tudo, é o nosso alicerce. O professor Masaharu chega ao ponto de dizer que quem não pratica meditação Shinsokan não pode dizer que é Seicho no Ie. Tão fundamental é a meditação, porque é a base para que tudo manifeste-se. Quando você cria essa unidade com Deus, que contempla esse Deus em você, essa vibração de amor, como falou também agora, eu falo muito isso em palestra, não é só orar. A oração tem que ser acompanhada de sentimento, e esse sentimento realmente é o que vibra. Lê a sutra, a pessoa começa a passar as folhas. Não é isso. É vibrar com cada palavra. Eu tenho já 44 anos de caminhada nesse ensinamento, graças a Deus. Mas quantos momentos nessa caminhada que eu estou lendo a sutra e tenho ali uma palavra, uma frase que eu me emociono. Porque é aquele momento que o meu espírito está aberto para aquilo ali. E com isso, hoje eu me considero, desculpa a minha autolisonja, mas eu me considero uma pessoa de muita fé. Tenho uma fé grandiosa. Mas é isso, eu procuro ter essa certeza absoluta que eu não vivo, Deus vive em mim. Ninguém tira essa fé de mim, ninguém. Então, tudo, às vezes sai assim para um local, tudo vai dando certo, as portas parecem que vão se abrindo, porque Ele é à frente. Eu apenas estou como aquele instrumento. Esse é o grande momento para nós manifestarmos essa fé verdadeira. E não vai esforçar nada, porque tudo vem de uma maneira tão natural. Acho tão bonito quando o professor Taniguchi faz essa expressão, as coisas de modo natural. Eu sou fã dessa frase dele, quando ele diz. Então, é isso que nós precisamos realmente fazer. Meditação Shinsokan, sem negligenciar. Não é por acaso que estão nas nossas normas, todos os dias, sem falta. Não sei por que colocou esse sem falta, não sei se é porque vim aqui para o Brasil, mas valeu. Valeu. É verdade. Mas ainda bem, professora, que apareceu sem falta. Uhum. Se sem falta, de vez em quando tem gente que dá uns pulos, imagina se não tem observação. Imagina. Não, ver as partes positivas, também é outra norma, ver as partes positivas das pessoas, coisas e faço, e nunca, não sei por que esse nunca.
É que nós brasileiros, sabe, Ivone, nós só somos tocados pela coisa enfática, né? Então, essa parte que vem em seguida é para enfatizar. Fala, não, isso daí acho importante, porque a pessoa está enfatizando. É bem isso. Não é porque vê o Brasil, não. O Brasil gosta de enfatizar, né? Quando é enfatizado, fala, puxa, acho que esse negócio aí é sério, hein? Professor, eu digo sempre, a minha visão é que se nós, todas as pessoas que já passaram, que estão, né, ou somos, eu não gosto de dizer que estamos na Seitonoye, porque é como se você estivesse com o pé na porta para sair. Nós somos Seitonoye, né? Eu sou Seitonoye. Eu quero dizer apenas isso, que se todos nós tivéssemos tido essa, vamos dizer, essa assiduidade no sentido de meditação Shinsokan, nunca teria ninguém se retirado desse ensinamento. Não tem como. Não tem. E, professor, eu queria falar justamente sobre essa questão que a senhora falou da meditação Shinsokan, a importância da meditação Shinsokan, e não tem uma obra na literatura que o professor Masaharu Taniguchi não nos diga meditação Shinsokan. E aí, no ano passado, me parece que foi no ano passado, não tenho bem certeza, mas o lançamento do livro do preletor João Ricardo, né? E uma das partes que eu gostei bastante, me chamou muita atenção, a maneira como ele colocou, o livro é muito bom, né? E aí quando ele fala, né, eu preciso me concentrar para contemplar. E aí quando a senhora fala, né, dessa importância da meditação Shinsokan, e ele diz, e o que é contemplar? Contemplar é admirar, contemplar é se extasiar, Então, ver Deus, eu sou a própria vida de Deus, o outro é a própria vida de Deus, ver Deus além dos seres humanos. Então, esse admirar, essa contemplação, essa admiração, se extasiar, por você não perceber, não é perceber, mas ter certeza, eu não sou corpo, eu estou utilizando um corpo como presente dado, mas eu sou a própria vida de Deus. E é como a senhora disse, né? Assim, se nós conseguíssemos fazer com que aqueles que têm contato com o ensinamento da Seitonoye pudessem inserir no seu dia a dia a meditação Shinsokan, quantas e quantas aparentes dificuldades, ou como foi dito pelo preletor Frank, né, a pergunta do preletor Bené, fracasso, poderiam ter sido evitados justamente por essa unidade com Deus através da meditação. Interessante, né? O preletor Ivone falou aí sobre a meditação Shinsokan, o preletor Fernando falou também, fé, pelo jeito, meditação Shinsokan. Pelo jeito não, né? Meditação Shinsokan também é uma das ferramentas que nós podemos utilizar para fortalecer a fé, para criar esse sentimento de que tudo já me foi dado, eu sou capaz de realizar tudo. E para você, amiga, para você, amigo, que nesse momento está conhecendo a Seitonoye e não sabe ainda o que é a meditação Shinsokan, já está no YouTube, anota aí para procurar depois meditação Shinsokan, ou então no nosso canal aí da Seitonoye do Brasil no YouTube, coloque apenas meditação e vão aparecer várias explicações sobre a meditação, e você vai ter a oportunidade de encontrar também a prática, para você fazer em 5 minutos, em 10 minutos, em 15 minutos, enfim. O importante é que você comece a praticar a meditação Shinsokan, e como bem lembrou aí os nossos amigos preletores, todos os dias sem falta, né? Se não tem o hábito ainda, se não está acostumado ainda a fazer todos os dias sem falta, comece aí utilizando o vídeo, o áudio que a gente tem, vai ouvindo, vai aprendendo, vai se acostumando, e quando vê, 5 minutos vai ser pouco, 10 minutos vai ser pouco, você vai querer fazer muito mais a meditação, porque vai ver os resultados aparecendo na sua vida. Isso é muito legal, né? É muito legal a gente aproveitar essa ferramenta que é a internet, até para a gente aprender a meditar com mais profundidade, conseguir compreender o que é a meditação Shinsokan de uma forma mais profunda, e utilizar a meditação também como parte ativa da nossa vida, para que a gente não simplesmente melhore, mas para que a gente atinja os nossos objetivos e principalmente tenha consciência de que tudo aquilo que é necessário para a nossa vida, todos os nossos desejos já nos foram concedidos, e é necessário apenas que a gente os reconheça. Beleza? Eu fico no gancho com relação a essa questão da meditação Shinsokan, tá? Aqui a preletora Ivone, o preletor Fernando enfatizou, né, a importância, se a pessoa não
fizesse esse tipo de meditação Shinsokan, não teria problemas, ou se tivesse, ela conseguia achar a solução. Eu vou dar um exemplo prático que aconteceu com relação a algumas práticas. Exemplo, eu fui fazer uma determinada ocasião um exame de sangue e foi detectado ali uma quantidade de gordura bastante elevada. E daí o meu clínico geral sugeriu que eu fizesse caminhada ou atividade física. E eu, assustado com aquele resultado, né? Eu peguei, coloquei um traje apropriado e fui andar por Curitiba. Imagine, né? Saí aqui do bairro onde eu moro, fui até o Parque Barigui, né? E retornei ali pelo Parque Tingui, cheguei aqui já quase no final da noite. Quem disse que no outro dia eu fui caminhar? Por quê? Eu quis resolver tudo numa única caminhada. E agora, como tem essa possibilidade de fazer aquele Shinsokan de 5 minutos, de 10 minutos, de 15, ou seja, criar um hábito. E eu percebi, depois conversando com o médico, né, ele falou, não, Frank, não é assim que você vai tirar gordura do teu sangue. Você vai fazendo aos poucos. Ó, na primeira semana, caminhe 15 minutos. É suficiente. E não faça todo dia, faz 3 ao dia, 15 minutos. Na segunda semana, faça 30 minutos. Terminou um mês, você está caminhando tranquilamente 1 hora, 3 vezes por semana, que é o suficiente. Mas no caso da Seichonoye, né, faça todos os dias, os nossos irmãos, né, latino-americanos falam Shinsokito, né? Mas não deixe de praticar. Então, essa ação de você fazer o Shinsokan é importante, não só para solucionar o problema, mas também, né, não se deparar com, porque você está sempre numa aura de orientação e proteção divina. E quando nós realizamos Shinsokan, sempre vem ideias, não vem? O professor Masaru Taniguchi fala na Sutra Sagrada, Verdade e Orações, volume 1, acho que é página 100, se não me engano, 101, né, Fernando? Eu não sei. Ao praticar a meditação Shinsokan, deixa preparado um caderno, um lápis, uma caneta, e ouvir uma ideia e anote-a para não esquecer. Mas só que, uma vez que você recebeu a ideia, você tem que colocar imediatamente em prática, porque a fé desacompanhada de ação é uma prece vazia. Não adianta receber ideias se você não coloca em ação. Então, é sempre bom manter a mente alerta para que não escape uma ideia positiva, por menor que ela seja. Devemos nos esforçar para concretizá-la, colocando-a imediatamente em prática. E se deparar com alguma ideia louvável durante uma leitura, por exemplo, de um livro, também deixa um caderno, nem uma caneta, né, para anotar essas ideias e procurar pô-la em prática logo em seguida. Olha só a importância que o mestre Masaru Taniguchi fala, não só de orar, mas de agir. Né? Porque a própria palavra já nos remete, né? A hora de entrar em ação. Então, com isso a gente consegue remeter a ideia do Shinsokan, não é só fazer o Shinsokan, tá? Faz o Shinsokan e eu até brinco, né? Deus é patrão, entre aspas. E patrão sempre nos dá uma ordem de serviço. Então, as ideias são ordens de serviço. Quando nós colocamos essa ordem de serviço em prática, a gente fala, o patrão fala, muito bem, meu filho, é isso aí, vai ser promovido. Preletor Benedito, eu queria aproveitar aqui a fala do Preletor Funk, principalmente quando ele falou dos 5 minutos, 10 minutos e assim sucessivamente, para falar para os amigos que estão assistindo esse programa, que estão tendo contato com o ensinamento da Seichonoye agora, que ainda vai em busca da literatura ideal, do vídeo para aprender a fazer meditação Shinsokan. Na sutra tem 30 capítulos para leitura diária, que é uma sutra que nós temos uma oração para cada dia. A oração do dia 30, e aí é para você que está chegando agora, tá? A oração do dia 30, ele diz assim, a meditação Shinsokan para se unir ao ser absoluto consiste tão somente em mentalizar. Então, para você que está chegando, só mentaliza isso. Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui e agora. Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui. Grava isso e mentaliza várias vezes que você, na prática, já está realizando a meditação Shinsokan no seu dia a dia. Muitas pessoas, Preletor, a gente sabe que nós, ocidentais, temos dificuldade de concentração mental. O povo oriental tem muito mais facilidade. Nós até o pessoal rico diz que eles já nasceram com o olhinho meio fechado. Já contempla rapidinho.
Então, nós estamos assim, sempre olhando as coisas, aquela curiosidade, né? Então, as pessoas, tudo tem que ser... Ai, preletor, adorei aquela oração da Sutra, em 30 capítulos, porque ele diz que a base da meditação é só isso. A gente adora algo prático e rápido, né? E quer grandes objetivos realizados, não é assim? Não, querida. Isso é para as pessoas que começarem a compreender isso e adentrar realmente a meditação Shinsokan. Por isso foi muito importante o senhor ter feito esse ressaltar aqui para as pessoas que estão chegando, né? Então, nós que estamos, precisamos fazer, se possível, 30 minutos, 40, 50, o que der e o que você se sentir bem. Não conte hora com Deus. Eu digo sempre, no mundo de Deus não tem cronômetro. Quantos minutos, preletor, eu faço? Quantas orações? Ele não tem matemática lá. Não é quantidade, é qualidade. Então, tudo que fizermos, que seja com a qualidade, essa qualidade acompanhada de sentimento, de amor. Então, está tudo certo. É uma bênção, né? A nascer de novo é uma bênção grandiosa. Ave Maria, sou apaixonada. Que bom, né? Que bom. É legal entender que caderninho na mão, caneta sempre do lado, praticar a meditação Shinsokan, essa é a postura que a gente deve ter para ter esse contato com Deus diário. Obrigado aí aos coletores por tocarem nesse assunto. Mas aqui na página 273 do livro A Verdade, volume 8, que a gente está utilizando hoje, está dizendo aqui que existem pessoas que declaram: acreditei em Deus, mas não obtive resultado algum, né? Acreditei em Deus, mas aquilo que eu desejava acabou não se realizando. O que a gente deve fazer, então, para receber essa orientação de Deus para fazer as coisas corretamente? Doutor Fernando, pode acrescentar para a gente aí? Sim, claro. Eu estou aqui, já abri aqui na página 73. Só que aí diz assim: existem pessoas que declaram: acreditei em Deus, mas não obtive resultado algum. Aí o professor Masaharu Taniguchi faz essa observação. Analisando o pensamento dessas pessoas, verificamos que, em vez de clarear a mente, desapegando-se do ego, elas mantêm o apego à matéria e oram para que o seu desejo material seja atendido. Isso é o mesmo que encobrir a luz, provocando a escuridão, e orar para que haja a luz. O professor Masaharu Taniguchi ele diz que acreditar em Deus significa abandonar o egoísmo. Eu não posso me utilizar da minha fé, a fé supersticiosa em Deus, no sentido de tentar fazer com que os meus objetivos egoístas sejam alcançados. É a mesma coisa, uma pessoa que deseja... Vou dar novamente o exemplo da alma gêmea. Ela deseja encontrar uma gêmea, ela escolheu a alma gêmea, faz oração e diz: eu quero aquela pessoa como minha alma gêmea. Esse é um desejo egoísta. Por mais fé que ela tenha, é uma fé equivocada. Então, na realidade, qual é a proposição do ensinamento da Seiichi no Ie? Acreditar em Deus significa aprofundar essa consciência de que somos a própria vida de Deus. Porém, se somos a própria vida de Deus, os nossos objetivos, os nossos desejos sempre têm que levar felicidade ao maior número possível de pessoas. Se é um desejo que visa apenas a minha felicidade, algo está fora do lugar. Porque a minha felicidade, ela tem que refletir na felicidade dos meus familiares, na felicidade da humanidade. Então, utilizar a fé para que desejos egoístas sejam concretizados é a mesma coisa, né? Vou jogar, né? Como disse o Frank no início, né? Preletor Frank, maravilhoso, que está muito bem vestido. Preletor Frank no início. Preletor Ivone também. Preletor Ivone, maravilhoso. Sempre. Preletor Ivone sempre, né? Preletor Frank disse no início: vai jogar na loteria. É a mesma coisa, joga na loteria e fica ali, pensando: eu quero ganhar para quê? Para a minha felicidade. E aí, se não pensa no todo, é natural com que objetivos egoístas não se concretizem. Então, nesse sentido, não podemos utilizar a fé dessa forma. Essa é a proposição da literatura da Seiichi no Ie. Tem uma frase que eu acho que ela, para esse trabalho de fé, se nós realmente atentarmos para o significado dessa frase, nós vamos serenar muito o nosso espírito e saber receber. Deus sabe o que precisamos, antes que o peçamos. Não precisa fazer lista para Deus o que você quer. Ele está em você, ele sabe tudo. Então, seu desejo, ele já sabe. Então, é o que nós falamos e retorna a dizer: faça-se merecedor para que esse desejo se manifeste. Se faça merecedor. Sem isso, não... Ou seja, não é simplesmente receber ou querer receber. Você tem que estar preparado para receber também, né?
Com certeza. Interessante, né? Muitas vezes a gente fica questionando, olha, eu fiz tudo certinho, meu desejo é do fundo da alma, confiei em Deus, tive fé absoluta e não chegou para mim. Muitas vezes a gente não está também preparado para receber aquilo que a gente deseja, exatamente por ter esse tipo de postura mental, né? É interessante. Mas o que a gente deve fazer? O que significa verdadeiramente confiar completamente a Deus? Se a gente quer um desejo, ter essa convicção de que vai se realizar, porque às vezes a gente tem o desejo de realizar alguma coisa, ou de adquirir algum bem, ou de se curar de uma doença, faz a oração e termina a oração, vai lá pegar o termômetro para medir a febre, para ver se apagou, ou vai ver se chegou aquilo que você deseja, ou vai conversar com alguém para ver se a harmonia se estabeleceu, né? A gente confia de um lado, mas desconfiando. O que a gente tem que fazer para confiar completamente em Deus? Ter essa confiança de que vai se realizar infalivelmente na nossa vida. Eu sempre falo também em palestra que quando a gente faz muito o Pai Nosso, né? Nós que temos a nossa religião de origem católica, fazemos o Pai Nosso, e tem aquela parte que diz, seja feita a vossa vontade. Mas dificilmente isso é verdadeiro, né? É dito verbal, mas na prática não é. Então, tudo isso que você perguntou agora é o confiar, é entregar. Entregar. Deus sabe o que eu preciso, então tudo no momento certo. Se for para a minha felicidade, tudo será manifestado. Ainda tem isso. Às vezes você quer uma coisa que Deus, por saber tudo, ser onipotente, onisciente, onipresente, sabe o que é precisando, então Ele vai nos dar o filho. Eu tenho aquela frase bíblica que diz, qual é o pai que o filho pede peixe, ele dá pedra? Então nós pedimos algumas coisas a Deus e Ele sabe que aquilo não é o melhor para nós. Então, saiba receber isso com sabedoria, com tranquilidade. Se não aconteceu, não era para a minha felicidade, não era o melhor para mim. Deus sabe tudo. Muito obrigado. Pronto. Aí, com isso, você vai construindo uma fé sensacional, grandiosa. Não existe. Professora, antes do Frank falar, eu sou de uma região que a frase que a gente usava lá era o seguinte, que seja feita a vontade de Deus, mas que de preferência a vontade de Deus seja a nossa vontade. Fala, preletor Frank. Baiano sempre, né? Sempre. Pessoa, Fernando, Ivone, Benê, não, mas, doutor, eu tenho fé, mas tá cheio de problema na minha vida, né? Primeiro ponto que nós temos que perceber, mesmo que algum problema surja em minha vida, ele não tem o propósito de constituir nenhum sofrimento ou infelicidade, é o primeiro ponto. Se a gente se deparar com um problema, isso não é castigo. É o primeiro aspecto que nós temos que entender. Mas com o problema que estamos diante de nós, qual é a postura mental apropriada? É a serenidade. Serenar a mente. Por isso que, voltando ao Shin-Soka, por que nós praticamos a meditação Shin-Soka? É iluminar a mente, ou serenar a nossa mente. E daí, com a mente serena, com a mente tranquila, a gente vai receber de Deus, não é a minha força, de Deus, a ideia necessária para a solução daquele problema. Então, solucionar problema é muito fácil. É só não ficar agitado, apavorado, não é? Desesperado. O que você tem que fazer? É serenar a mente e receber as ideias de Deus, porque com a mente serena, qualquer problema pode ser solucionado. Agora, tente resolver o problema de forma agitada, né, nervosa. Não consegue. Pode ver prova, né? Quando nós temos prova de alguma coisa e você está nervoso, é 0, na certa. Agora, a pessoa que está serena e tranquila é de boa, entendeu? Por isso que, decisão, conhecimento, então tem que se aprofundar no assunto. Não é simplesmente rezar, não, tá? Conhecimento, fé e ação, mas serenidade, sempre. Isso é importante. Outro dia eu li num livro que tinha a palavra paz, P-A-Z, e o significado é programa, ansiedade, 0. Isso é paz. Achei interessante. Programa, ansiedade, 0, paz. Né? Então, essa paz ela é fundamental.
E não é fácil, não é fácil. Dependendo do momento que você está de ansiedade, de expectativa, é um trabalho bem grandioso para o ser humano fazer com ele mesmo. Não é fácil, mas é possível. As pessoas vão criando alguns conceitos aí um pouco equivocados na vida, né? E recentemente eu estava lendo o livro A Humanidade Isenta do Pecado, relendo, né? E lá tem uma passagem que diz exatamente sobre esse contato que nós temos com Deus. Né? Já que a gente está falando aí sobre fé, sobre objetivo, sobre a realização, sobre acreditar que Deus sabe aquilo que a gente deseja. E lá está dito exatamente que quando a gente ora, quando a gente tem esse contato íntimo com Deus, esse momento reservado para conversar com Deus e para receber dele as orientações, a gente ora não para que Deus se lembre da gente, né? Normalmente, olha, Deus, lembra de mim, eu estou querendo isso, eu estou precisando disso, olha, eu quero conquistar isso, eu preciso disso, né? Não é para isso que serve a oração, muito pelo contrário, é para que nós nos lembremos de Deus, nós nos lembremos do nosso Pai que sabe tudo aquilo que é necessário na nossa vida. É muito importante a gente criar um pouco, mudar um pouco essa consciência de que Deus é nosso, desculpa a palavra, mas entre aspas aí, office boy, que tá ali só simplesmente para atender os desejos da gente e compreender que nós devemos lembrá-lo como fonte de inspiração, como fonte daquilo que de tudo que nos é necessário, de fluir para a nossa vida tudo que é necessário, e não simplesmente de alguém ou de algum ente que está ali para nos fornecer o que a gente deseja. Pretor Fernando ia falar alguma coisa? Isso, eu ia pedir para falar. Além da sua dica agora e das dicas valiosas que já foram dadas pelos amigos, a sua pergunta assim, o que significa confiar completamente em Deus? E aí a gente pega o 8, na verdade, volume 8, página 284, e lá está escrito assim: como deixar tudo nas mãos de Deus após abandonar a vontade própria? E aí vem uma dica do professor Masaharu Taniguchi que tem relação com tudo que os senhores falaram. Olha só, como deixar tudo nas mãos de Deus após abandonar a vontade própria? Basta repetir muito obrigado, manifestando gratidão. Isso pode ser feito mentalmente ou pronunciando-se baixinho, como se orasse em voz baixa. Olha o que o professor Masaharu Taniguchi está trazendo para a gente. Além de todas as dicas, foi falado da serenidade, foi falado da convicção, do sentimento de unidade. Ele está dizendo, preencha-se de gratidão, torne-se grato. Quando o preletor Frank fala sobre serenidade, quando nós estamos serenos, é natural com que a gente possa ouvir com mais nitidez as orientações do nosso Deus interior. Porém, o professor Masaharu Taniguchi ele diz que se você está sereno e você está grato, se sintoniza com tudo aquilo que nós já falamos aqui, que já nos foi dado, e permitimos com naturalidade com que isso se concretize. Confiar inteiramente em Deus. E aí a frase da preletora Ivone, que nós aprendemos, isso faz parte da nossa vida, né? Deus, que seja feita a vossa vontade. Eu vou convidar os amigos aqui a uma reflexão. Imagine que você, criança, 7 anos de idade, seu pai te colocou na janela, você está ali na janela, e seu pai parou na sua frente e disse, pule na direção dos braços do seu pai. Você, quando criança, você não tem dúvidas. Você está vendo o seu pai e você se joga. Esse confiar é isso. É você não ter dúvidas. É ter certeza que estamos sendo orientados e protegidos por Deus diariamente, a cada momento, a cada segundo. E aí permitir com que essa vontade de Deus que foi dita aqui pelos amigos possa se concretizar de forma natural em nossa vida. Interessante, né? Esse exemplo da criança com o pai. Muitas vezes a gente não vê Deus como nosso Pai, a gente não confia, acredita que a gente fica, muitas vezes, tão envolvido pelos problemas que a gente se esquece. E, mais uma vez, né, a gente ora, a gente tem esse contato com Deus para nos lembrarmos de Deus e não para que Deus fique concedendo as coisas para a gente. Mas, continuando aí, preletor Frank, o que pode enfraquecer a nossa fé? Muitas vezes a gente acredita, a gente pratica, mas não sente que a fé está forte. Por que isso acontece? O que pode enfraquecer essa fé da gente no dia a dia?
Com relação ao enfraquecimento da fé, o professor Masaru Taniguchi nos orienta que a fé ela tem que ser cultivada. Percebe que o agricultor ele faz o cultivo, né, da sua plantação e ela tem resultado. Cristo disse que a fé move montanhas, porque ter fé consiste em manter continuamente um determinado pensamento que, ligado ao sentimento, confere ao subconsciente um determinado hábito ou tendência. É por essa razão que as ideias esboçadas pela fé são contínuas e vigorosas, permanecendo sempre no âmago da nossa alma. Então, todas as manhãs, ao despertar, recite 20 vezes: sou filho de Deus. Hoje também coisas boas vêm a mim. Coisas boas vêm a mim. Sabe, o Shinsokan, 5 minutos. Não, repita. Sou filho de Deus. Hoje também coisas boas vêm a mim. Coisas boas vêm a mim. 20 vezes. E para que você possa plantar no seu subconsciente o conceito, repita: coisas boas vêm a mim. Coisas boas vêm a mim. Não importando se existe no momento algo de bom. Isso equivale a semear aquilo que lhe proporcionará um excelente destino. Poder dar. Legal, né? Coisas boas vêm a mim. Coisas boas vêm a mim. Que bom. Peguem a dica aí, então, isso tudo que a gente está estudando, que a gente está dialogando, está conversando aqui hoje, está no livro A Verdade, volume 8, e, na verdade, essa dica que o professor Frank deu está aí na página 311, pesquisem lá, bastante coisa para a gente aprender, para a gente estudar, e eu gostaria de fazer uma pergunta para a professora Ivone também, que é sobre a caridade, né? O que a fé tem a ver com a caridade? Por que a fé deve ser praticada ou exercida junto com a caridade? A caridade, às vezes a pessoa pensa que ajuda, coitado. Não, a caridade é o maior ato de amor que nós podemos fazer para o outro. Nunca faça ajudando o outro, vendo um miserável. Está passando frio, leva uma coberta. Mas naquela hora criar aquela unidade de amor, que é os 4 sentimentos, né? Lúdicos, a misericórdia, o júbilo, o desprendimento. É sensacional esses 4 pontos, que está junto com a caridade, não é só a caridade em si. Às vezes ela fica até fria, fica até desumana. Você está ajudando para ajudar por quê? Não, porque você faz parte da minha vida. Tua vida é minha vida. O cobertor, por mais que não aqueça tanto, ele vai passar a aquecer, porque ali tem muito amor. Então, precisa muito saber por que realmente é a verdadeira caridade. Colocar os 4 pontos dos sentimentos búdicos. Caridade, misericórdia, o júbilo e o desprendimento. Entrega tudo nas mãos de Deus. Está tudo, eu fiz a minha parte e tudo já está manifestado por Deus, né? Então, cuidado com essa caridade, às vezes, forçada. É pedido para eu ajudar, eu vou ajudar. Nossa, jogou fora. Jogou fora. Professor Ivone, principalmente aquela caridade de redes sociais, né? Sim. Faz alguma coisa e já tem que ir lá as colocar correntes, né? Então, óbvio que colocar na rede social atrai mais pessoas para ajudar, mas não é simplesmente isso. Na Verdade da Vida, volume 29, ele conta a história do príncipe. Faço pelo menos um ato de caridade por dia. Mas que seja realmente com um sentimento de unidade. Eu e o outro somos um. Aí vai estar valendo. E assim fortalece a fé, realiza os desejos, se torna mais feliz, prospera, tudo vem. adquire saúde. É a lei, né? É a lei, não tem outro jeito, recebe. Né? A caridade é uma oportunidade para que você receba, porque você está realmente dando. Mas nunca dê para receber. Legal, isso é muito importante. Bom, lembrando aos amigos que estão nos assistindo aí, deem o joinha, curtam aí o nosso vídeo, compartilhem esse vídeo com os amigos também, clica no sininho para se inscrever no canal e serem avisados sempre das nossas novas palestras, os nossos diálogos que ocorrem todas as sextas-feiras às 20 horas. É um prazer estar aqui estudando. A gente está chegando aí ao final desse nosso papo
muito legal com o preletor Frank, preletor Ivone e preletor Fernando. Preletor Frank, palavras finais, se quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade. Só para todos que estão nos acompanhando, eu deixo como sugestão de literatura 2, o livro dos jovens. Sabe por que eu indico esse livro? Porque quando eu tinha meus 10 para 11 anos, eu já tinha mais entendimento sobre leitura, o meu pai me deu de presente essa literatura da Seitonei, o livro dos jovens. Ali, aquela literatura foi fundamental para fortalecer ainda mais a minha fé. E a questão da fé no cotidiano, ou fé na vida prática, né? Daí, da coleção A Verdade da Vida, eu sugiro a todos que estudem A Verdade da Vida, volume 7, que fala sobre a vida cotidiana, que com certeza, daí a fé, na verdade, que é teórica, vai se tornar uma fé prática. Daí você vai ter uma fé verdadeira. Então, dica de leitura, A Verdade da Vida, volume 7, e também o Livro dos Jovens, da Seitonei. Muito obrigado. Que legal, obrigado. Obrigado, preletor Frank, pela participação. Preletor Ivone, se quiser acrescentar alguma coisa, suas palavras finais. Temos aqui uma mensagem rapidinha, aqui na verdade 8, que nós estamos estudando, página 128, quando ele pede para nós que tenhamos uma fé com fundamento correto, né? Ele diz, em última análise, instrumento para benefício próprio. Nunca tenhamos a fé para instrumento para o nosso benefício. Não representa sentimentos religiosos, mas sim uma forma variada de egoísmo. A verdadeira fé tem de consistir na vontade sincera de unicamente dedicar-se ao trabalho de iluminação da humanidade, formando um com Deus, sem nada desejar em benefício próprio. Muito obrigada. Legal, obrigado, preletor Ivone. Página 128, anote aí e busque depois. Preletor Fernando. Eu queria agradecer a oportunidade, primeiro de estar com os amigos, né, maravilhosos, preletor Benedito, preletor Frank, preletor Ivone, a oportunidade que nos foi dada também de aprendizado, porque queira ou não, quando nós recebemos um tema, se faz necessário revisitar e estudar esse tema. E aí também a oportunidade de aprendizado com os amigos, porque eu gosto muito, né? Eu aprendo bastante ouvindo também os amigos, cada um dentro da sua individualidade, eu acho isso maravilhoso. Para os amigos que estão participando, que estão tendo a oportunidade de assistir, o meu pedido, a literatura já foi indicada, o preletor Frank já indicou literatura, a preletora Ivone já citou aí trechos de livro, recomendando a leitura. Porém, o meu pedido para ti é: visite a nossa associação local, visite a nossa regionais, visite os nossos núcleos, participe conosco. A preletora Ivone está falando sobre caridade. E um dia um discípulo perguntou para o seu mestre, mestre, como eu posso fazer o outro feliz? E o mestre olhou para ele e disse, outro? Que outro? Não existe outro. Todos somos um só. Para o senhor ou a senhora, os amigos que estão assistindo, visita, participa conosco. Vai lá em uma associação local, um núcleo, uma regional, pega o endereço no site da Seitonei, esteja junto conosco, vivenciando o ensinamento e também levando esse ensinamento, essa verdade, a outras pessoas, para que essas pessoas tenham a mesma oportunidade que nós. Agradeço de coração essa oportunidade que me foi dada e agradeço aos amigos pela oportunidade de estarmos juntos. Que Deus abençoe a todos nós. Obrigado. Obrigado mais uma vez, preletor Fernando, preletor Ivone, preletor Frank. É sempre um prazer estar com vocês aqui também. Lembrando aos nossos amigos que toda sexta-feira, às 20 horas, nós estamos aqui e nos vemos no próximo programa Diálogos, sexta-feira, às 20 horas. Um abraço e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. A Convenção Nacional dos Jovens é um único dia incrível que pode transformar a sua vida para sempre. A Convenção Nacional reúne jovens do Brasil inteiro para vibrarem na mesma sintonia de amor, paz, alegria e com muito aprendizado. Esse ano especial, retornaremos ao formato presencial, na sede da Seitonei do Brasil e nas regionais espalhadas por todo o país, além de ser transmitido virtualmente para todos. Esse evento é capaz de responder as perguntas do seu coração.
acolhimento profundo por meio de palestras, orações, momentos culturais, relatos de experiência. Talvez você esteja hoje vivendo alguma dor, alguma tristeza, alguma mágoa. Talvez você esteja com algumas dúvidas. Qual caminho eu sigo? Ou ainda, será que eu quero continuar seguindo algum caminho? E aí no livro dos jovens, o professor diz assim: a hora mais escura da noite é justamente a mais próxima do alvorecer. A convenção é uma sequência, um combo de momentos importantes. Durante as palestras nós podemos realizar reflexões profundas sobre a forma como estamos conduzindo a nossa própria vida. Além disso, temos momentos de expressão de talentos, de manifestação da alegria de estarmos vivos. Juntos, com o mesmo propósito, nós temos a oportunidade de, através das atividades e palestras, refletirmos sobre as nossas posturas e também praticarmos o ensinamento da Seichonoye. Trata-se de um evento com muita alegria, com muita reflexão, através de atividades inovadoras que é peculiar da Associação dos Jovens da Seichonoye do Brasil. Participe você também! Se cada coisa traz tanta experiência, né? Se cada coisa traz tanta importância ou é tão relevante para a nossa vida, então a gente pode entender que em tudo tem sentido. Tem sentido nascer neste mundo, tem sentido estar numa determinada família, tem sentido fazer um determinado trabalho, tem sentido ter que fazer uma determinada atividade ou então estudar um determinado curso. Você não vai sair a mesma pessoa de lá, como a pessoa que você entrou.